Nossas crianças agora seguem para a sua atividade de culto infantil. Nossos adolescentes acredito que também tem uma atividade com a sua liderança agora. E a gente vai ficar com os nossos adultos aqui, para a glória do nome de Jesus. Gênesis capítulo 50, nós faremos a leitura do verso 25 até o verso de número 26. Gênesis 50, do verso 25 até o verso 26. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura Sagrada, ela diz assim: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém, meus irmãos? Queridos, essa é a última reflexão dominical do ano de 2022 e também, pela graça de Deus, é a última mensagem da série de reflexões em Gênesis que nós temos feito desde o começo do ano. Foi um ano extraordinário, porque Deus nos deu a oportunidade de fazermos a leitura de Gênesis, não na perspectiva que nós havíamos aprendido, como um livro apenas de exemplos que podem ser vividos por cristãos de todos os tempos, mas como uma parte primordial que explica o plano de Deus de redimir a criação, que foi desenhado ao longo do livro de Gênesis de uma forma gloriosa, em especial no chamado que Deus fez aos seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Quando nós chegamos em Gênesis 50, nós terminamos esse livro com uma promessa feita por José, aonde ele diz com convicção de alguém que cria firmemente num Deus que cumpre as suas promessas. Ele diz assim: certamente Deus vos visitará. Era a certeza que ele tinha de que, apesar do momento da linhagem prometida, o povo de Israel ser delicado, se estabelecendo numa nação pagã, onde eles certamente seriam escravizados, mas José, de uma forma muito simples e pura, reconhece o cuidado de Deus na história, dizendo: esse Deus visitará vocês mais uma vez. Louvado seja o nome de Jesus. Nos últimos anos, meus irmãos, surgiu no Ocidente uma forma de pensamento religioso muito perigosa, uma variação do ateísmo que se chama agnosticismo. Certamente, se você já preencheu alguma ficha de rede social, quando você vai ali na parte de religião, está ali a opção de você se identificar como alguém que é agnóstico. O que significa o agnosticismo? É uma doutrina que afirma que é impossível à mente humana chegar à conclusão se Deus existe ou não. E por conta disso, como nós não podemos concluir firmemente se existe um Deus ou não, é pouco provável que alguém possa dizer que conhece a Deus. E é pouco provável que Deus possa fazer algo por alguém. O agnosticismo é conhecido tradicionalmente pelos teólogos como o ateísta que tem dúvidas. Ele não chega ao ponto de falar que Deus não existe, mas ele assume uma posição ali de neutralidade. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Enquanto doutrina, o agnosticismo é uma grande heresia. Nós podemos afirmar isso à luz da Escritura Sagrada, porque Deus mostrou ao longo da história humana diversos atos salvadores, aonde Ele interagiu conosco, dando-nos não apenas uma esperança maravilhosa de salvação, mas uma certeza de que Ele intervém na vida do povo que o adora. Louvado seja Deus! Nós podemos pegar Gênesis e nos lembrar de alguns atos salvadores de Deus. O primeiro deles, quando o homem cai no Éden pela desobediência, o próprio Deus visita o homem, dando-lhe ali a promessa de uma salvação. Deus visita o seu povo. Quando a sociedade humana mergulhou num pecado obstinado e sem fim nos dias de Noé, Deus decidiu dar cabo daquela sociedade,
preservando uma família dentro da arca. Deus visitou a terra com o dilúvio, mas salvou aqueles que estavam abrigados na arca, como Ele fará no futuro, visitando a nossa sociedade com ira, mas preservando aqueles que estão escondidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando a sociedade humana, após dilúvio, se organizou em Babel e decidiu construir uma torre que tocasse os céus para nunca mais ser espalhada, Deus visitou aquela gente, confundiu suas línguas e os espalhou por todo o globo terra. Deus visita o seu povo. Quando Deus decidiu separar agora uma linhagem dentre a humanidade, para por ela fazer nascer o Messias, o nosso Salvador, Deus visitou Abrão na terra de Ur dos Caldeus e disse para ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus visita o seu povo. Nós estamos aqui porque nós fomos visitados pela maravilhosa graça de Deus. Louvado seja Deus. Então nós reconhecemos o agnosticismo como uma heresia terrível e não podemos aceitar essa forma de crença. Deus existe, pode ser conhecido, e Ele interage com o povo da salvação, com os eleitos que Ele separou e escolheu para si. Nessa manhã, nós vamos refletir exatamente sobre esse tema, sobre uma das mais preciosas ações miraculosas de Deus, que foi a preservação de Israel no meio da fome, através de um homem que Ele havia escolhido, José, que nesse momento do texto está governando o Egito junto com o faraó, e ao mesmo tempo entender que esse ato salvador de Deus prepararia o coração dos israelitas para novas e evidentes visitações. Uma delas em especial, o advento, o momento quando Cristo se fez carne, nasceu e habitou entre nós. Amém, meus irmãos? O cenário da promessa, onde acontece essa visitação que preserva Israel no meio da fome, foi bem descrito em Gênesis capítulo 45, do verso 9 ao 11. Apenas situando os irmãos, no domingo passado, nós refletimos a respeito do momento em que José se revela aos seus irmãos, e ali ele dá a saber aos seus irmãos que ele estava vivo, e que ele era a causa do mundo não ter sido consumido por toda aquela carestia que estava acontecendo, levando fome para todo o globo terra. José afirma nas suas palavras que Deus fez isso para, através dele, preservar a linhagem prometida, para que as promessas sobre a vinda do Messias se concretizassem. Em Gênesis 45, do verso 9 ao 11, nós vamos ver que agora José pede que toda a sua família desça ao Egito para morar com ele. Abra na sua Bíblia, por gentileza. A Escritura diz assim: agora, voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. O Senhor poderá viver na região de Gósen, onde estará perto de mim, com todos os seus filhos e netos, rebanhos e gado, e todos os seus bens. Ali eu cuidarei do Senhor, pois ainda haverá 5 anos de escassez. Do contrário, o Senhor e toda a sua família perderão tudo o que tem. Claramente, o objetivo primário de José aqui era preservar a linhagem prometida. José havia ouvido as promessas que foram feitas à sua família, que da descendência deles nasceria o Messias Salvador. Se a família tombasse na fome que estava naquela terra, naquela escassez, essa promessa não poderia se cumprir. Deus, então, soberanamente fez com que José fosse enviado ao Egito, mesmo apesar de muito sofrimento, mas ele ali seria um instrumento que Deus usaria para preservar a nação. Nesse momento aqui, José tem em mente isso: eu preciso trazer a minha família para cá, para que eles não morram de fome, e com isso a promessa não se cumpra. Mas havia também um plano maior de Deus, que talvez José não se recordasse, mas décadas atrás, Deus havia prometido a essa família que eles seriam escravizados em uma nação estranha. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis 15, do versículo 12 ao 16, nós vamos nos recordar desse momento em que Deus fala a Abraão de que o povo de Israel necessitaria passar por esse momento. Gênesis capítulo 15, do verso 12 até o verso 16.
Todos os irmãos acharam? Vocês estão de olho aqui, né? Eu sei. A Escritura Sagrada diz assim: enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo, e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim, eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a essa terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Os irmãos percebem que seja pelo grande livramento que Deus estava provisionando pela pessoa de José, ou pela necessidade de que aquela nação sofresse por 400 anos, existe um Deus aqui que está governando milimetricamente cada detalhe da história. Eu e você vamos enfrentar na jornada da nossa peregrinação momentos que vão ser de profundas alegrias. Só para você ver que isso acontece, algum cristão nesse ano, dos que me ouvem aqui, tiveram um momento de grande alegria, além do pastor Sérgio? Quem teve? Irmão, momento de ver a graça de Deus, a boa mão dele sustentando. Tive vários. Foi um ano muito difícil. Talvez o mais difícil da minha vida. Mas foi um ano em que a providência me alcançou e eu sou profundamente grato por isso. Mas eu também precisei enxergar Deus nos momentos negros e difíceis que passei, que não foram poucos. Esse ano, Deus me pegou e me passou pela moenda, literalmente. Mas eu me recordo que naqueles momentos de dor, de pouco entusiasmo, de tentar suportar a aflição, eu falava para o Senhor: Senhor, se for para passar por isso, para me tornar um cristão mais maduro, mais forte, pode amassar o vaso, sim, eu sou barro nas tuas mãos. Então eu não sei que momento você está, se é o momento da dor, se é o momento da alegria, se é o momento da escassez ou da bonança, Deus está com você. Deus está sustentando você, Ele promete para nós estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus tem andado do seu lado. Antes da lágrima cair, você pode ter certeza que Ele já te abraçou e tem te sustentado de uma forma extraordinária. José, então, preocupado com o cumprimento da promessa de Deus na sua família, pede que eles venham para o Egito. Agora é o momento de os irmãos contarem para o pai aquilo que eles haviam feito. A Bíblia fala que, com a bênção de Faraó, a família volta para Canaã para dar a notícia para Jacó de que José não havia morrido. É um dos momentos mais lindos de Gênesis. Gênesis tem muitos momentos tristes, mas esse é o momento em que a esperança de Jacó renasce quando ele sabe que o seu filho está vivo, e isso foi externado para nós no texto bíblico. Em Gênesis 45, verso 26 ao verso 28, as palavras de Jacó foram registradas para a gente. Ele diz assim: José ainda está vivo, eles disseram a seu pai. É o governador de toda a terra do Egito. E Jacó ficou atônito com a notícia. Não podia acreditar. Quando, porém, repetiram para Jacó tudo que José lhes tinha dito, e quando ele viu as carruagens que José havia mandado para levá-lo, encheu-se de ânimo. Então Jacó exclamou: deve ser verdade, meu filho José está vivo, preciso ir e vê-lo antes que eu morra. Muita coisa passou no coração de Jacó nesse momento. Ele deve ter se lembrado dos sonhos, que Deus já havia avisado a família que todos eles se dobrariam perante José, uma sinalização de que José seria fundamental para a sua sobrevivência. Eu acredito que Jacó lembrou disso, e agora ele queria rever o seu filho, ele queria satisfazer a sua alma, depois de mais de 20 anos de separação. Louvado seja Deus. Passe o tempo que for, pode ter certeza, as coisas que Deus fala sempre vão acontecer. Deus não está sujeito ao nosso tempo. Você pode agradecer a Ele por isso? Nunca. Não está sujeito. Nosso tempo é um, o de Deus é outro. Mas as palavras do Senhor sempre se cumprem na vida do seu povo. Amém, meus irmãos? Agora Jacó tem a notícia de que José está vivo. E ele agora tem a notícia de que José o quer no Egito. E aí Jacó tem
duas possibilidades. A primeira, aceitar abertamente aquele convite e ir. A segunda, saber o que Deus pensa disso. E ele, obviamente, toma a melhor escolha. Ele vai falar com Deus. A Bíblia fala que em Gênesis capítulo 46, do verso 1 ao 3, abra sua Bíblia por gentileza, que antes de partir para o Egito, Jacó tem o trabalho de seguir até a cidade de Berseba, aonde Deus já havia falado com Abraão. Nós lemos isso em Gênesis 21, do verso 21 ao 33. Deus já tinha falado com Isaac aí. Nós lemos isso em Gênesis 26, verso 23 e 25. E Deus já havia falado com Jacó nessa cidade. Nós lemos isso em Gênesis 28, 10 ao 15. E agora Jacó volta a esse lugar onde ele já havia ouvido a voz de Deus, e ele vai buscar de Deus um direcionamento espiritual. Gênesis 46, do 1 ao 3 diz assim: Jacó partiu para o Egito com todos os seus bens. Quando chegou a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. E durante a noite, Deus lhe falou numa visão. Jacó, Jacó, chamou ele. Aqui estou, respondeu Jacó. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer para o Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Jacó precisava ter a certeza de que aquele passo novo na sua história não afetaria o bom plano que Deus tinha para ele. Ele teve o cuidado de orientar-se segundo a sabedoria de Deus, a revelação de Deus. Ele não havia perdido a confiança nas promessas de Deus. Essa fala é importante na reflexão porque vocês devem se lembrar que Deus havia prometido para essa família a terra de Canaã. Só que agora essa família é convidada pela crise a sair de Canaã e se dirigir até o Egito. Era um passo arriscado, mas Deus não prometeu que essa terra é minha, por que eu vou deixá-la? Mas Deus não prometeu estar comigo, por que eu vou sair da onde Deus me fez a promessa? E eu vou seguir no escuro para um lugar que eu não sei o que me espera ali. Então Jacó não havia perdido a confiança que Deus havia lhe feito essa promessa, e ele vai saber de Deus o que ele deve fazer. E é interessante que após Deus chancelar a decisão de descer, Deus ainda faz uma promessa maravilhosa. Uma promessa de visitação. Ele diz isso em Gênesis 46, verso 4. Jacó, eu vou descer com você ao Egito, e certamente eu vou trazer você de volta. Aleluia. E José estará ao seu lado quando você morrer. Então, não apenas ele teve de Deus a autorização para descer, mas o próprio Deus falou para ele: eu vou com você ao Egito, e eu mesmo vou tirar você de lá. Louvado seja Deus. Que maravilha! Aqui eu percebo, irmãos, a necessidade de refletir com vocês sobre algo que faz parte da nossa vida cristã. A gente não pode caminhar sem direção de Deus, sem orientação de Deus, sem entender a vontade de Deus. Infelizmente, muitos cristãos têm vivido as suas vidas sem direção alguma de Deus. Eles vivem suas vidas como se Deus não existisse. Eu vou pegar a brincadeira do começo aqui da minha reflexão. Nós temos crentes na igreja que são agnósticos. Não acreditam que Deus os ouve e não acreditam que Deus pode intervir nas suas causas. O Deus da igreja não é assim. O Deus da igreja nos conhece pessoalmente. Louvado seja Deus. O Deus da igreja nos chamou pessoalmente. Deus sabe seu nome, seu sobrenome, a data do seu nascimento, a data da sua morte. Deus é soberano. E Ele promete intervir na nossa vida nos mínimos detalhes. E a gente precisa entender a direção de Deus. Mas, pastor, como que eu busco a direção de Deus? É importante frisar que eu não estou aqui chancelando aquela prática mística que nós herdamos de querer ouvir profecias todas as vezes que precisamos tomar uma decisão. A Bíblia não orienta esse tipo de sabedoria. Quem faz isso está se abrindo para ouvir espíritos de adivinhação. Embora Deus possa soberanamente falar conosco de N formas, numa pregação, num aconselhamento e até pela manifestação de um dom carismático, nós cremos que isso pode acontecer pontualmente, de acordo com a vontade soberana de Deus, em momentos muito específicos da vida, não o tempo todo, pode fazer, mas a Bíblia nos recomenda buscarmos a orientação de Deus na palavra escrita que foi revelada para a gente. É daqui
que a sabedoria de Deus flui para nós. Por quê? Primeiro, à luz da liberdade cristã no Evangelho de Cristo, Deus jamais chancelaria que as minhas escolhas fossem decididas por outra pessoa. Quando eu tomo uma decisão baseada no assim diz o Senhor, faça isso, faça isso, faça isso, eu estou entregando na mão de um terceiro que não conhece a minha vida, nem a minha relação com Deus e nem os meus problemas, uma escolha que deveria ser minha, à luz do momento que eu estou vivendo e à luz da maturidade que eu adquiri na minha caminhada por Deus. Por que eu entregaria o meu futuro para um terceiro, se eu posso beber direto da fonte e ouvir de Deus a sabedoria que está na Escritura? É loucura! É loucura! Não, mas eu conheço uma pessoa que fez isso e deu certo. Eu conheço 99 que perderam tudo. Eu tenho um amigo, pessoal, que em nome de um assim diz o Senhor, começou o empreendimento de uma obra, de uma reforma, de um estabelecimento que ele tinha, sem dinheiro. Mas Deus havia dito que ele podia fazer. E esse amigo perdeu tudo. Tudo. Não buscou conselho num cristão maduro. Não raciocinou à luz da Bíblia. Mas entregou o seu futuro num terceiro, nas mãos de um terceiro que não o conhecia. Não façam isso. É caminho de morte. Ah, mas eu fiz e deu certo. Relógio quebrado marca a hora certa 2 vezes por dia. Não é porque deu certo que Deus chancelou. Às vezes ia dar certo mesmo. Mas por que eu vou fazer uma coisa incerta, que coloca a minha vida, a minha família, o meu futuro em risco, se eu posso simplesmente ler a Bíblia e discernir a vontade de Deus por ela naquilo? Mas é possível isso, pastor? Plenamente. Primeiro, que fique claro que a profecia não foi dada para a igreja para dirigir crentes. Ela foi dada com um fim específico. E que fim é esse? Edificar, exortar e consolar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, verso 13. Todas as vezes que nós usamos uma boa dádiva de Deus com um fim para o qual Deus não propôs que ela seja usada, nós estamos nos colocando em risco e podemos caminhar por caminhos pedregosos e perigosos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Abra sua Bíblia, por gentileza. Todos acharam? A Escritura Sagrada diz assim: mas o que profetiza, fala aos homens. Com que finalidade? Edificando, exortando e consolando. Está escrito aqui dirigindo? Então, se eu me dirijo por profecias, eu estou vivendo uma vida antibíblica, anticristã. Quando Deus quiser usar do dom carismático da profecia a mim, Ele vai fazer isso para me edificar, para me exortar e para me consolar, nunca para me dirigir. Amém, meus irmãos? Então, se alguém chegar para você, eis meu servo, não faça essa viagem porque eu não estou com você, renuncia. A profecia não foi dada para isso. A profecia foi dada para edificar minha vida, torná-la mais forte. A palavra vai me encorajar a ser um cristão melhor do que eu sou. Isso é profecia. Ela vai me exortar. A palavra vai corrigir os passos errados que eu dou. É o fim que ela se propõe. E a palavra vai consolar. Ao me lembrar da verdade absoluta da esperança do Evangelho, a profecia vai fazer com que eu não desista da minha caminhada cristã. Essa é a profecia bíblica. Teve um momento em que, em Atos dos Apóstolos, que Ágabo chega até Paulo e ele fala assim para Paulo: Paulo, na verdade ele não fala, mas ele faz uma arte profética aqui interessante. Ele pega o cinto de Paulo, ele liga o cinto de Paulo e ele fala assim: olha, o homem que é dono desse cinto vai ser preso lá em Jerusalém. E aí Paulo podia ser dirigido por isso. Aí Paulo escuta aquela palavra, não é? E ele entendeu aquela palavra que foi de Deus aqui, no nível de consolação. Ele disse: olha, eu não tenho a minha vida como preciosa. Se é para subir ali e ser preso, eu vou carregar comigo o sofrimento do Evangelho. Amém? Então, pastor, agora eu fiquei preocupado, porque eu comprei carro em cima de palavra de profecia, eu casei em cima de palavra de profecia. E agora? Agora corrija seu passo em nome de Jesus. Vem para a Bíblia. Vamos ler. Como que nós podemos tomar decisões biblicamente? Quem quer aprender aqui? Levanta a mão em nome de Jesus Cristo. Eu preciso, a primeira coisa, entender
que Deus promete dar sabedoria para que tomemos decisões segundo a vontade dele. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1 e versículo 5. Todos os irmãos encontraram? Amém? A Escritura diz assim: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá, e ele não os repreenderá por pedirem. Então, para tomar decisões, eu devo pedir a Deus sabedoria. A primeira coisa que eu devo fazer: Senhor, eu estou diante de uma escolha que ela não é moral ou imoral. Não é uma questão entre trair minha esposa ou ser fiel a ela. Não, isso está claro, não adulterarás, não posso fazer. Mas é uma escolha que ela não tem moralidade. Então eu vou comprar um carro vermelho ou vou comprar um carro azul? Eu vou viajar de férias para Campos do Jordão ou para Penedo? Eu vou congregar mais perto da minha casa ou mais longe da minha casa? São escolhas que não envolvem temas morais. Que eu posso fazer as escolhas e eu preciso que Deus me direcione. A primeira coisa que eu devo levar em conta nisso: essa decisão fere algum princípio bíblico? É a primeira coisa. Se qualquer princípio bíblico é ferido numa decisão, eu não devo tomá-la, porque a minha vida é governada pela palavra de Deus. Amém? Primeira coisa, essa decisão fere algum princípio bíblico? Não. Ok, primeiro filtro, passou. O segundo, essa decisão afeta de alguma forma a minha devoção a Deus? Então, exemplo, eu tenho 2 oportunidades de emprego. Em uma eu vou ganhar 10 mil reais, mas eu vou poder ir na igreja uma vez por semana só, uma vez por mês só. Na outra eu vou ganhar 8 mil reais, mas eu vou poder congregar todo domingo. Qual a escolha que eu faço? Ai, pastor, é claro que é a que eu vou ganhar mais. Não. Porque isso vai afetar minha devoção a Deus. E no reino é melhor perder com Cristo do que ganhar sem Ele. Amém? Então, as escolhas. Essa decisão afeta a minha devoção a Deus, afeta a construção da minha relação com Deus. Se sim, escapa dela. Terceiro, eu sou capaz de sustentar as consequências dessa decisão no longo prazo? Por exemplo, por que as pessoas querem ouvir uma profecia que confirme a decisão delas? Porque elas não querem errar. Então, se supostamente Deus falou, vai meu servo e faz, Deus entrou comigo no negócio, então vai dar certo. Mas não é assim que funciona, meus irmãos. Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas devemos ter bom ânimo. Não importa a escolha que você faça, vai dar problema em algum momento. Então, quando eu vou escolher, eu sou capaz de sustentar essa decisão a longo prazo. Quando Deus começou a semear no meu coração o desejo de plantar IPR, eu estava no auge da minha vida ministerial nas Assembleias de Deus. No auge, irmãos, no auge, caminhando para ser um supervisor da igreja. Mas o meu coração já não estava naquele ambiente, naquele cenário, por divergências teológicas gritantes. Isso foi no ano de 2013. Irmãos, eu orei por 6 anos até dar o passo decisivo. 6 anos orando, não buscando que Deus falasse comigo, vai lá e faz, porque Deus não fez isso. Eu tive que andar por fé, porque a igreja anda por fé, não anda por vista. Mas discernindo. E uma das coisas que me pegou foi esse ponto aqui. É uma decisão para a vida. Porque se eu sair, eu não volto. Eu vou ser capaz de sustentar essa decisão? E eu fui, então, orando e discernindo o tempo. A primeira coisa que eu precisava era que a minha esposa aceitasse isso, irmãos. Ela demorou 3 anos para aceitar. A segunda coisa que eu precisava era não depender financeiramente da igreja, porque eu trabalhava profissionalmente para a igreja. E nesses 6 anos, a cada ano, uma das minhas contas na igreja, porque eu atendia todos os departamentos quase lá, foi saindo. Então, Deus foi me dando condições de ter a minha dignidade com a minha profissão, a parte da igreja. Uma última preocupação que eu tinha era não estar dirigindo uma igreja quando eu tomasse a decisão, porque eu não queria que soasse como uma ruptura. O pastor Sérgio está rachando a igreja, eu fiz da forma mais correta e pacífica possível. Então, quando eu encerrei a minha jornada ministerial no Carlos Lourenço e recebi o convite para ir para a 5ª igreja, eu não aceitei, porque eu já estava com a decisão tomada. E era o tempo que eu precisava para descansar, para começar aqui. E é a minha última preocupação. A maior glória que meu pai que está aqui tinha era falar que ele tinha um filho que era pastor da Assembleia de Deus. E aquilo pesava dentro de mim. Como que vai ser para o meu pai falar que agora ele é pai de um pastor da Igreja Pentecostal Reformada? Quem conhece? Negócio PR. E aí
faltando um mês para eu, entregar minha carta, eu sentei com ele, começamos a conversar e meu pai espontaneamente falou assim: filho, o que você está fazendo na Assembleia de Deus ainda? Você não cabe mais lá dentro. Sai de lá. Irmãos, eu comecei a chorar. Eu falei, pois é, era exatamente sobre isso que eu precisava conversar com o Senhor. Decisão está tomada, nos desligamos no próximo mês. E aí ele me deu uma palavra de encorajamento e aquilo selou esse processo todo. Porque eu entendi que agora eu podia sustentar essa decisão pelo tempo que fosse necessário. Amém? Então, você vai tomar decisão, se você é capaz de arcar com as consequências dela, porque toda decisão tem consequências. Você consegue arcar com isso? Sim ou não? Ah, eu casei porque Deus confirmou o casamento, mas tu vai aguentar esse homem a vida inteira? Tu vai aguentar essa mulher a vida inteira? Porque no casamento a maquiada é bonita. Quando acordar no outro dia na cama que você é um dragão, você vai aguentar? Você jurou no altar que vai viver com ela a vida toda. Tu vai aguentar isso? Então nós queremos fazer da religião uma fuga para as nossas responsabilidades. Mas o Evangelho, pelo contrário, é um chamado para sermos pessoas responsáveis. As mais responsáveis que a sociedade conhece. Porque a gente tem palavra. Se a gente falou, vai fazer, nós vamos fazer. Porque a palavra do crente é sim, sim, não, não. Então tomei a decisão, tomei. E sou macho para sustentar e vou até o fim. Porque eu sei quem está comigo. Amém? Então sou capaz, mais uma. A minha família apoia essa decisão? Minha família imediata. Então, no meu caso, ao decidir, esposa, o que você acha disso? Alice e Raul, vocês estão comigo? Estamos. Então, é um sinal de que eu posso decisão. Esposa, o que você acha disso? Vai não, que não estou sentindo Deus nesse negócio, não. Então, dou um passo atrás. Amém? Casais que não comungam decisões juntos vão errar bastante. Ah, mas eu sou o homem, eu sou o cabeça da casa, mas tua mulher é o pescoço. Respeita o pescoço que ela te ajuda a olhar direito. Amém? Então, se o casal toma decisões sem considerar os sentimentos do outro, esse casal não está andando segundo a palavra de Deus. Amém? Vocês são um no Senhor. Então, a minha família apoia. Segundo, cristãos maduros apoiam a minha decisão. Então, irmãos, é uma prática comum em igrejas bíblicas. Vou tomar uma decisão um pouco mais delicada, eu vou sentar com um cristão maduro. Olha, estou pensando nisso. O que você acha disso? E você vai ouvir um pensamento diferente do seu, porque quando você está numa tomada de decisão, você já tem a decisão tomada. Você sabe disso. Toda vez que a gente está entre escolher A e B, a gente já escolheu. Por quê? A gente está baseado nas nossas paixões, nos nossos prazeres, naquilo que vai ser bom para a gente. Então, às vezes, a gente não busca o conselho porque a gente não quer ouvir o contraditório. Mas, às vezes, Deus fala na boca dele. Então, escute. Por fim, eu posso afirmar categoricamente que essa escolha minha glorifica a Deus? Se não, não faça isso. Porque quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, obrigado, meu filho, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Deu para dar um norte para vocês? Vamos pensar melhor em 2023? Vamos parar de pensar que dinheiro é confirmação? Ah, se dá dinheiro é porque Deus está nesse negócio. Não é não, às vezes dinheiro é treva. Então, vamos pensar melhor, vamos pensar naquilo que diz respeito à nossa comunhão com Deus, para a gente errar menos. Jacó buscou direção antes de agir, para não ter que buscar socorro de Deus depois de errar. Guarda isso na sua mente. Se você não orar agora para tomar decisões bíblicas, você vai orar depois pedindo socorro para Deus e para o pastor. Aí o pastor vai olhar para você e vai falar, mas você não buscou minha ajuda para tomar decisão, vai buscar agora que errou? Dá seus pulos. Você quer que eu faça o quê? Não tem jeito, eu posso te amparar, pegar os caquinhos, colar de novo. Mas o que mais que eu posso fazer? Tem decisões que a gente resolve fácil. Tem decisões que custam a nossa vida toda. Então, se talvez você hoje está no sentido de buscar uma palavra aqui, a palavra de Deus é essa. Escolha melhor no ano de 2023. Porque você já errou muito.
A sua vida está paralisada porque as suas escolhas são momentâneas, fruto de sua paixão. Escolhas que não levam em conta o que Deus tem para você. Amém? Se você não orar pedindo sabedoria para Deus nas tomadas de decisão, você vai abortar quase todos os projetos que você iniciar. Porque Deus não entra naquilo em que o nome dele não é glorificado. Amém, meus irmãos? Então pense nisso. Depois de Jacó se estabelecer no Egito, ele então vai ali ter o último momento seu com a sua família. É um momento de despedida. Ali ele adoece. E ao adoecer, ele chama José para poder partilhar com José aquilo que ele já havia recebido de Deus e que nortearia os passos de José daqui para frente. Em Gênesis 48, verso 3 e 4, nós temos essa conversa dos dois. A Escritura diz assim: Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu tornarei fértil e multiplicarei os seus descendentes. Farei de você muitas nações e darei essa terra de Canaã aos seus descendentes como propriedade permanente. Então, antes de partir, Jacó lembra José, nós estamos debaixo de uma promessa que vai culminar no nascimento do Messias. Então, você saiba que a gente está no Egito, mas Deus prometeu para a gente a terra de Canaã. Isso é bonito, né, irmãos? Porque a gente está numa sociedade que é como o Egito, pagã, anticristã, mas nós temos uma promessa de Canaã, a Canaã celestial, onde a gente vai passar por toda a eternidade. Antes de morrer, Jacó fez 3 coisas que finalizam a sua história como patriarca. A primeira delas, ele tomou para si os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, dividindo a porção da herança que seria de José entre eles. Irmãos, vocês sabem que cada filho de Jacó foi contado como uma tribo de Israel. Mas, surpreendentemente, o melhor dos filhos, que foi José, não teve uma tribo para ele. Então você tem lá em Israel, você tem a tribo de Judá, você tem a tribo de Benjamim, você tem a tribo de Efraim, mas você não tem a tribo de José. Por quê? Para sinalizar a posição de honra que José tinha no plano de Deus, Deus deu porção dobrada para sua linhagem. Então José não foi contado e seus 2 filhos entraram como filhos de Jacó. Então isso era um sinal para sua família. José teve posição de honra e a ele foi dada uma porção dobrada. Gênesis 48, verso 5 diz isso. Agora tomo para mim como meus próprios filhos os seus 2 rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito antes da minha chegada. Eles serão meus filhos, como são Rubem e Simeão. Essa foi a primeira coisa que ele fez. A segunda, ele proferiu bênçãos proféticas para cada um dos seus filhos. Como um homem piedoso, ele profetizou o futuro da família dos seus filhos, e nessa promessa, ele revelou a Israel por qual linhagem Jesus nasceria. Em Gênesis 49, nós temos essa história. Todo o capítulo de Gênesis 49 são as bênçãos proféticas de Jacó. Mas no verso 10, Jacó fala de onde nasceria o Messias. A Escritura diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Aleluia! Jesus nasceria da tribo de Judá, por isso nós o adoramos como o leão da tribo de Judá. Louvado seja Deus! Deus controla o futuro. Então Deus sabia por onde Jesus viria e Deus avisou o futuro para o seu povo. Então nós somos uma comunidade que anda à luz da revelação de Deus deixada na Escritura, porque o futuro para nós é conhecido. Está revelado aqui na Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Por fim, Jacó pediu que o seu corpo não fosse sepultado no Egito. Ele queria ser sepultado junto com os seus antepassados. Na compreensão de Jacó, ele não podia ser sepultado no meio dos pagãos. Ele deveria ser reunido com aqueles que, como ele, invocaram o Deus Altíssimo. Isso está em Gênesis 49, 33. A Escritura diz assim: quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, ele deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se aos seus antepassados. Amém? Deus não quer
osso nenhum nosso no Egito. Louvado seja Deus. A gente tem que estar junto com aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nesse ponto aqui, nós temos agora a última etapa da vida de José. Morreu Jacó, José não é contado como um patriarca. Deus não é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Com a morte de Jacó, encerra-se a era dos patriarcas. E agora, o plano de Deus é desenvolvido com toda a descendência deles. Mas José ainda tem uma posição de preeminência, porque a vida da família depende dele. E os irmãos ficam preocupados, pensando que com a morte do pai, José agora vai executar um plano de vingança. Mas o coração de José era um coração piedoso, um coração tocado pela graça de Deus, um coração crente. E ele antevê essa questão. E quando os irmãos chegam a ele dizendo, mentindo, de que o pai havia pedido que ele não fosse rude com eles, José toma a palavra e mostra para nós o coração que ele tinha. Ele diz assim, em Gênesis 50, do verso 19 ao 21. José, porém, respondeu, não tenham medo de mim. Por acaso eu sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e dos seus filhos. E desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Irmão, nunca se vingue, porque não está na nossa ossada o castigo. Nós já temos alguém que está regendo o mundo com o braço forte. Então, entenda que até os momentos de dores mais profundas que você passar fazem parte do plano de Deus. A dor ou vem para nos ensinar ou vem para nos corrigir. Então, você pode estar passando um momento mais difícil de solidão, de tristeza, de abatimento. Descansa na graça de Deus. Se um homem te esquecer, Deus nunca te esquece. Se um homem te ferir, Deus não vai te ferir, Ele vai curar você. A não ser que Ele precise te ferir para te ensinar alguma coisa. E às vezes Deus faz isso, permitindo que a gente colha o resultado das nossas próprias más escolhas. Amém? Então, foge disso. José morreu aos 110 anos de idade e ele foi sepultado no Egito. Ele não foi sepultado com seus pais ainda, porque toda a nação já estava estabelecida no Egito. Então José passou por todo o rito funerário egípcio, foi embalsamado e foi sepultado ali. Mas antes de morrer, ele deixou uma palavra para os seus irmãos, uma palavra que nortearia os próximos passos. Ele disse assim para eles, olha, em Gênesis 50, do verso 24 ao 25, José disse a seus irmãos, em breve eu morrerei, mas certamente Deus os visitará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse, quando Deus vier visitá-los e conduzi-los de volta, levem os meus ossos com vocês. Pela fé, José viu o futuro. Louvado seja Deus. Ele sabia que aquele momento causaria dores no povo, mas ele também sabia que Deus visitaria o povo e os libertaria com uma poderosa redenção. E sabendo que Deus faria isso, ele disse, quando vocês voltarem para a terra que Deus prometeu para vocês, leve meus ossos juntos. Eu não quero terminar no Egito, eu vou terminar em Canaã, porque eu sou filho de Deus, sou servo dele. Então vocês levem para lá com ele. Esse ato piedoso de José, de enxergar o futuro com tanta confiança, ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Como Billy Graham, ele pôde falar, olha, eu sei que tudo vai terminar bem. Eu li a última página da Bíblia, Deus por fim triunfará sobre todas as coisas. Aleluia! A santa confiança dele fez com que ele enxergasse o futuro abençoado que Deus havia prometido para o seu povo. E a Bíblia fala para a gente de uma forma maravilhosa que José foi contado como um dos heróis da fé por esse ato que ele teve. A Bíblia fala para a gente em Hebreus, abra sua Bíblia por gentileza. Em Hebreus, capítulo de número 11. Louvado seja Deus.
Todos acharam? Hebreus 11, verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Quem confia em Deus pode cuidar até dos próprios ossos, porque aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Louvado seja Deus. Como nós vemos, toda essa história bíblica tem a finalidade de mostrar para nós que nós servimos a um Deus que interage conosco, um Deus que se importa conosco, um Deus que não nos deixou ao léu da sorte, um Deus que promete visitar o seu povo. Após a morte de José, 430 anos aproximadamente depois, Deus visitou Israel mais uma vez, com uma poderosa obra redentora, levantando Moisés para tirar aquele povo da escravidão em que ele se encontrava no Egito. E esse ato salvador de Deus lançava a luz para o futuro, em que Deus haveria de visitar o mundo mais uma vez com a grande e suficiente salvação, aquela que nós encontramos em nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Numa noite em Belém, cumprindo a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, nasceu naquela cidade aquele que haveria de ser o Salvador do mundo, porque Deus mais uma vez visitou o seu povo com uma grande salvação. E é tão interessante pensar que nessa noite gloriosa, naquela manjedoura em Belém, estava um menino que era maior do que o mundo inteiro, o Verbo de Deus feito em carne. O próprio Deus visitou o seu povo, não na figura militar de um grande general, mas num pequeno menino que nasceu para morrer por nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação. Quando aquele menino nasce, é motivo de grande alegria. Os magos do Oriente vêm para visitá-lo, mostrando que a salvação ela é universal. Judeus e gentios agora podem ser salvos, sendo lavados seus pecados pelo mesmo sangue vertido pelo Salvador. Quando Cristo nasce, os pastores no campo são anunciados que Deus visitou o povo. Quando um coral de anjos canta, olha, eis que trago para vocês novas de grande alegria, porque nessa noite nasceu o Filho de Davi, o Salvador do mundo, nasceu. Deus visitou o seu povo. A chegada de Jesus é o maior ato redentor de Deus, porque agora esse filho nasce na plenitude dos tempos, à luz de Gálatas capítulo 4, verso 4. Sofre na cruz a condenação pelos pecados dos seus eleitos. Ali ele sofre toda a ira de Deus para perdoar os pecados daqueles que de antemão o Pai entregou a ele, escolhendo para a salvação. No terceiro dia, Jesus Cristo ressuscita triunfantemente, deixa mandamentos aos apóstolos que ele escolheu e volta ao céu com uma promessa: vocês serão visitados mais uma vez. Aleluia! Quando Jesus ascende aos céus à vista dos seus discípulos, a Escritura fala assim para eles, fala que 2 anjos apareceram e disseram para eles: por que olhais? Esse Jesus que dentre vós é recebido lá em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu vocês viram ele ir. E desde então a igreja proclama o evangelho da graça, chamando pecadores para que se arrependam dos seus pecados, porque Deus nos deu a certeza de que ele visitou o seu povo com salvação, porque Cristo morreu na cruz, foi ressuscitado, e ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. A igreja sobreviveu ao Império Romano, sobreviveu à Idade Média, sobreviveu ao modernismo, está sobrevivendo ao pós-modernismo, está enfrentando com coragem esse mundo pós-moderno mergulhado no marxismo cultural, ainda anunciando a mesma mensagem: só Jesus Cristo salva, só por Cristo entraremos no céu, ele é o único caminho
caminho de salvação. O fundamento que foi deixado pelos apóstolos não foi tirado, porque não podemos colocar outro fundamento que não seja Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador do mundo. E agora você deve tomar uma decisão sincera de trocar o engano desse mundo pela verdade libertadora de Cristo, a verdade libertadora do Evangelho. Porque se você morrer nos seus pecados, você vai perecer neles. Não existe salvação por bondade. Nenhum de nós é bom a ponto de satisfazer os requisitos da santidade de Deus. Só existe uma forma de um homem ser salvo e aceito por Deus: quando a justiça de Cristo, a sua vida perfeita, é acreditada em nós. E isso é feito pela fé. Em Gênesis capítulo 15 está escrito: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Quando eu reconheço que a minha vida longe de Deus o desagrada, e eu entendo que Ele já revelou o caminho de salvação, e creio em Cristo como esse Salvador, a mesma palavra dada a Abraão cumpre-se na nossa vida. Sérgio creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Liana creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Micael creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Quando isso acontece, Deus passa a nos enxergar na luz da ótica do seu Filho. Ele vê Cristo em nós. E como Ele vê Cristo em nós, agora Ele nos ama como Ele ama Jesus. Ele nos aceita como Ele aceita Jesus. E cumpre-se a Bíblia em nós, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sem Cristo só existe morte, condenação e inferno. Escape de qualquer forma de culto ou de religião que diz que você pode se salvar com as suas obras. A Bíblia diz que pelas nossas obras ninguém vai ser justificado, mas a justiça verdadeira no Filho, no Cristo, no Filho de Deus. Ele pode salvar você nessa manhã de seus pecados. Creia nele, porque nós aguardamos a nova visitação. A profecia diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. A profecia diz que ele voltará um dia para alcançar aqueles que ele comprou com seu próprio sangue. Eu espero a nova visitação. Por isso, como igreja, eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso eu mantenho as minhas vestes limpas. Por isso eu me santifico. Por isso eu não quero que falte óleo na minha cabeça, nem que as minhas vestes fiquem sujas, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. E como Ele vai encontrar você quando Ele voltar? Ele quer nos encontrar escondidos na justiça de seu Filho. Então abraça o Evangelho nessa manhã. Larga a vida de pecado. Crê em Cristo de todo o seu coração. Porque se Ele nos encontrar vestidos com a justiça de Cristo, Ele vai dizer para a gente assim: Ed, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Mas se Ele nos encontrar cheio de orgulho, vestidos com a nossa própria justiça, com o nosso próprio pecado, se reconhecer que a nossa salvação pertence a Cristo, Ele vai falar para a gente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E você tem que se posicionar para saber que frase você vai escutar. A Bíblia promete que aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Então faça isso nessa manhã, antes que o dia da visitação chegue. Fique de pé, em nome de Jesus. Pastor, eu ouvi o Evangelho, o que eu faço? Creia no Filho de todo o coração. Mas me passa uma lista de regras que eu tenho que obedecer. Creia no Filho de todo o coração. Mas me ajuda a fazer algumas coisas para eu garantir. Creia no Filho de todo o seu coração. Nossa salvação está no Filho. E quando Ele entrar aqui dentro, a palavra e o Espírito vão nos conduzir à santificação. E essa palavra vai nos limpando, vai nos limpando. Ninguém se trata primeiro para depois ir para o médico. A gente vai ao médico para ouvir qual tratamento deve ser feito.
E o médico está dizendo para você nessa manhã: venha a mim, você que está sobrecarregado. Toma sobre mim o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É Deus que convida pecadores para serem salvos, porque é o noivo que escolhe a noiva, é o noivo que sabe aqueles que ele deseja tratar. E se você está aqui nessa manhã, é porque Deus quer ter um encontro com você. Ele quer visitar o seu coração nessa manhã. Então, se abra para Ele. E se essa visitação acontecer, os seus pecados vão ser perdoados. E você vai ser contado com aqueles que vão adentrar na Nova Jerusalém no dia glorioso que Cristo voltar. Vamos orar nesse momento.